Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Cake Designer, onde você vai aprender a utilizar pasta americana, fazendo a blindagem de um bolo, a preparação para receber a pasta americana, a cobertura do bolo com a pasta americana e a finalização com aerografia. Tudo isso em uma única aula, utilizando um equipamento da Sara Equipamentos Gastronômicos, que é o cilindro laminador, que vai facilitar a sua produção, dar um padrão na espessura da sua pasta americana e, claro, otimizar. Você vai ter muito mais tempo utilizando esse equipamento e fora que você vai ter um resultado muito mais padronizado e perfeito utilizando o cilindro laminador da Sara Equipamentos Gastronômicos. Então vamos para essa aula. O primeiro preparo, gente, vai ser a ganache de blindagem, que tem uma proporção diferente, tá? Aqui eu também estou utilizando, ó, cobertura fracionada de chocolate meio amargo. Então eu não utilizo o chocolate nobre, senão eu vou precisar fazer a temperagem dele e ele não vai ter a mesma estrutura que a cobertura fracionada tem, tá? Então, se fosse chocolate nobre, eu precisaria fazer a temperagem dele. Você também pode utilizar, mas precisa fazer a temperagem. Como é só uma pré-cobertura, eu indico fazer com fracionado mesmo, tá bom? E precisa ser o meio amargo, não indico fazer com ao leite, porque o meio amargo tem leite em pó na composição e não tem tanta massa de cacau quanto a cobertura meio amarga. Então, o meio amargo tem mais massa de cacau, tá? O ao leite não tem tanta massa de cacau. E a massa de cacau está ligada diretamente na estrutura, na firmeza do chocolate. Então, quando eu tenho chocolate meio amargo, né, uma cobertura meio amarga, eu tenho mais massa de cacau, o que me traz mais estabilidade, mais estrutura para receber a pasta americana e lidar aí com altas temperaturas, ok? Então a gente está utilizando o fracionado meio amargo. Junto desse chocolate aqui, eu vou acrescentar a água, mas apenas depois dele derretido. Então eu tenho aqui 1 kg de cobertura fracionado meio amarga, vou derreter ele e depois vou acrescentar 110 ml de água, ok? Em temperatura ambiente, assim que a minha cobertura também chegar na temperatura ambiente, para não dar um choque de temperatura. Vamos lá. A nossa cobertura 100% derretida e fluida, tá? É muito importante ela estar assim, sem nenhum pedaço de chocolate, para a gente fazer a nossa ganache de blindagem. Então agora ela também já está fria, tá? A gente está aqui com essa cobertura na temperatura de 33 graus, olha só. Lembra que eu tinha falado para vocês que o ideal para poder fazer uma ganache lá na aula de coberturas é 33 graus? Então aqui, ó, 33 graus, temperatura ambiente, junto com a água, tá? Que está na temperatura aproximada. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou agregando a água e misturando nesse chocolate aqui. A nossa ganache para blindagem só consiste nesses 2 ingredientes. É muito simples. O porquê que a gente não vai usar aqui gordura, né? Como a gente utilizou lá na nossa aula de coberturas para fazer a nossa chantinache, a nossa ganache de chantilly, nossa ganache cake. Por quê? Quando eu coloco um creme de leite ou um chantilly, né, ou então leite de coco, qualquer outro tipo de gordura, eu estou colocando gordura. E gordura não traz estabilidade para a nossa ganache, certo? Então essa não é a cobertura final. Então eu não preciso de cremosidade nessa cobertura. Essa é uma pré-cobertura para receber a pasta americana, tá? Então é importante você ir fazendo essa emulsão aqui para ir juntando o chocolate com a água, tá? Ele vai, ó, ficando cremoso instantaneamente. No começo assim começa a ficar meio talhado, mas você colocando na temperatura certa, ele vai ficar aí na textura ideal. Continua mexendo, vai acreditando com fé que vai dar certo. Então, gente, por que a gente não coloca gordura? Porque a gordura, ela vai trazer instabilidade para nossa ganache. Na ganache cake, a gente quer uma ganache mais cremosa, né, macia no corte, porque é uma cobertura final. Aqui não, aqui é uma pré-cobertura, a gente quer estabilidade para receber uma pasta de açúcar pesada. Então essa cobertura ela tem que ser mais firme. Por isso a gente não agrega creme de leite. Você pode até agregar, tá? Mas eu prefiro agregar água porque eu não acrescento nenhum tipo de gordura. Pelo contrário, tá? Eu coloco a água aqui que vai dar mais estabilidade para a ganache. Então, ó, a gente mexe bem, mexe bastante para acrescentar tudo. E olha só como fica cremosa a nossa ganache, tá? Agora eu vou continuar mexendo aqui e vou deixar ela esfriando. O ideal é que seja em temperatura ambiente, né? Como eu falei, chocolate não gosta de geladeira. Para ela pegar um ponto melhor para a gente espatular. Quando ela chegar num ponto cremoso, a gente vai começar
a espatular o nosso bolo. Enquanto ela vai descansando, a gente vai preparando o nosso bolo para receber essa ganache. Então agora a gente tem aqui o nosso bolo que nós montamos na nossa aula de montagem, né? Prensado, bonito, descansado. O que eu vou fazer? Com um pouquinho dessa nossa ganache de blindagem, eu vou passar aqui na parte de cima dele, só em 3 pontinhos, para poder prender ele em um cake board, que vai ser a nossa guia, tá? Esse cake board, ele tem 1 centímetro a mais do que o diâmetro desse bolo. Esse bolo tá com 20 centímetros de diâmetro, o cake board tem 21 centímetros de diâmetro. Então eu centralizo aqui, tá? E eu vou virar ele agora em cima desse cake board de forma centralizada, tá? Ó, retiro aqui o cake board. Nosso bolo tá bem bonito. Agora eu vou retirar aqui as fitas da nossa cinta. Olha que bolo retinho, que bolo nivelado e bonito. Se o seu recheio tiver ficado um pouquinho para fora, o que você pode fazer, ó, é vir com uma espátula, tá? Nivelar aqui o recheio. Pronto. Nosso bolo já está prontíssimo para ser blindado aqui. Ele tem que ficar com o mesmo padrão de espaço sobrando aqui na parte de baixo desse cake board, tá? Lembra, ele está apoiado aqui em um cake board, né? Que é esse nosso pratinho aqui de MDF, ok? Agora, nesse outro prato aqui, a gente vai cobrir ele, encapar. Por que ele tem esse furo no meio? É obrigatório ter o furo no meio? Não. Os meus cake boards só tem esse furo no meio, tem inclusive a minha logo aqui, tá vendo? Ferrara Cake. Porque de vez em quando eu quero passar algum mecanismo, alguma fiação e eu preciso de um furo para poder passar por debaixo da tábua, tá? Então isso é um padrão que eu utilizo, esse furo no meio, ok? Você não precisa, pode ser um cakeboard liso sem o furo, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou encapar esse cakeboard aqui, que tem o mesmo tamanho, o mesmo diâmetro do cakeboard de baixo. Então eles vão seguir como guia, um nivelado no outro. Esse tem 21 centímetros, esse também tem 21 centímetros. Então, se fosse um bolo de 15 centímetros, eu utilizaria um cakeboard de 16 centímetros em cima e 16 centímetros embaixo. Sempre 1 centímetro a mais do que o diâmetro do bolo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou utilizar uma película. Você também pode utilizar, gente, plástico filme, tá? Mas eu gosto mais de utilizar essa película porque eu acho que fica mais retinho, tá? E vou encapar aqui, ó, esse cakeboard. Fazer um nó aqui, ele tem que ficar bem apertado, não pode ficar folgado. Tem que ficar bem lisinho na parte da frente, tá? Então, ó, vou fazer aqui essa pressão, deixar ele o máximo prensado possível. Depois vou finalizar aqui até com uma fita, para deixar ele bem firme. Ok? Agora eu venho aqui, gente, com a fita, ó. Eu vou passando essa fita, fazendo pressão para esticar esse plástico. Também pode ser com plástico filme, tá? Eu gosto de fazer com esse plástico, porque eu acho que fica um resultado mais lisinho. Que no final acaba não interferindo tanto, porque essa ganache vai ser coberta com a pasta americana, né? Mas eu prefiro utilizar esse plástico aqui. Essa é uma lâmina daquelas que usam um laticínio, sabe? Para botar mussarela, presunto. Você compra em casas de materiais descartáveis, ok? Então, ó, eu vou prendendo, segurando aqui, ó, e prendendo. Seguro, puxo e prendo aqui no meio. Seguro, puxo, prendo aqui no meio. Pode ser com durex, que eu estou utilizando uma fita crepe. Ó, ficou muito pequena. Toda a lateral, tá vendo, gente? Ó, do cakeboard. Pra ficar bem puxado, bem retinho. Parecer que nem tem nenhum plástico ali atrás. Vocês vão ver aqui como ficou. Ó, 1 minuto, calma aí. Olha aqui, gente. Olha como ficou bem lisinho aqui esse plástico, tá vendo? Então, isso é primordial, tá? Que fique bem lisinho, bem preso aqui. Então, agora que a gente já tem o nosso cakeboard pronto, olha só a textura da nossa ganache que já descansou aqui alguns minutos. Olha como ela tá bem mais cremosa do que quando a gente tinha acabado de fazer ela. Ó, olha isso. Olha essa cremosidade, gente. Ó, tá vendo? Ponto de brigadeiro aqui cremoso, ó. Então aqui ela já tá no ponto perfeito pra gente espatular o nosso bolo.
E a primeira etapa, a primeira parte do processo é fazer a tampa do bolo, que eu vou ensinar vocês agora como fazer. A gente vai pegar um pouquinho dessa ganache e vai colocar aqui em cima da tampa do nosso bolo, tá? Não precisa ser muito, uma camada fina. Com a ajuda dessa espátula angulada, eu vou espalhar essa cobertura de um lado para o outro para não criar bolha, ok? Ó, para preencher todo esse prato aqui, como se a gente estivesse decorando o bolo, tá? Então, ó, vou preencher até a borda, espalhando de um lado para o outro, para ter também um padrão na espessura. Ó, de um lado para o outro. Opa, ó. Quando você perceber que ele já está o máximo alinhado possível, você vem aqui, ó, puxa na lateral, tira o excesso, ó, puxa na lateral, tira o excesso, eita, puxa aqui na lateral, tira o excesso, ok? Tirou todo o excesso, agora a gente vem com o nosso bolo, isso tem que ser rápido para a ganache não cristalizar, tá, gente? Ó, vira aqui e cola nele, alinhando, tá? Ó, gente, coloco essa espátula aqui, ó, e vou circulando para ver se tá bem retinho, para o nosso bolo ficar perfeitamente reto. Tá tudo reto, dou uma pressionada para a ganache colar no bolo, tá? Agora, a gente vem com o processo da aplicação da ganache. Para facilitar, eu vou colocar essa ganache em um saco de confeitar, mas você pode colocar diretamente no bolo, pegando com a espátula aqui e passando. A gente vai aplicar como se fosse mesmo, gente, um chantilly. Igual a gente fez na aula de chantilly. Ó, como ela fica cremosa, fica muito mais fácil de espalhar no nosso bolo, tá? Então a gente vai cobrindo como se fosse um chantilly. Não precisa ficar muito atento aqui ao padrão não, porque vocês vão entender o que a gente vai fazer aqui e como essas guias vão facilitar a gente para ter uma espessura uniforme da camada, tá? Por que a gente precisa de tanta precisão aqui, gente, nesse tipo de bolo, tá? Porque aqui vai entrar uma pasta de açúcar. E a gente precisa de um acabamento muito bonito para essa pasta de açúcar ficar lisa e nivelada, tá? Então a gente precisa ao máximo deixar esse bolo reto. Você precisa trabalhar um pouquinho rápido, para quê? Para que essa ganache não cristalize, para que ela não endureça, tá? Então agora que a gente aplicou a ganache no bolo todo, essas duas guias vão facilitar a gente a retirar com uniformidade e deixar o bolo retinho, tá? Então, galera, ó, utilizando uma espátula aqui, eu vou apoiar a espátula na guia de cima e na guia de baixo, que tá no nosso bolo, né? Ó, e vou girando para ir tirando esse excesso, tá? Vou tirando o excesso, ó, opa, e automaticamente, olha só como é que o nosso bolo vai ficando nivelado, tá? Ó. Olha só, gente, como ele vai ficando super reto, liso e nivelado. E aí você precisa fazer isso com um pouco de agilidade, por quê? Porque a nossa ganache ela vai começar a cristalizar, principalmente se o bolo estiver gelado. Então o ideal é que a temperatura do bolo não esteja gelada, tá? Para você ir retirando esse excesso de ganache que pode ser reutilizado depois, ok? Então, ó, passa, opa, apoia um pouquinho aqui, cuidado. A gente vai e retira o excesso. Voltamos aqui, ó. Olha só como o nosso bolo vai ficando super nivelado, gente. Que facilidade, né? Que facilidade e que perfeição, ó. Então, se você perceber que ficou algum buraquinho ainda, ó, você vem com um pouquinho da ganache. A gente tem aqui mais ganache, ó. Coloca aonde ficou, em perfeição, ó. Coloca um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, para tampar essa imperfeição. E aí volta com a nossa espátula, sem excesso, o máximo possível, ó. Apoia, vem girando, e o ângulo dela aqui já é diferente de um ângulo de chantilly. Aqui eu estou utilizando mesmo um ângulo de 90 graus. No chantilly a gente espatula com a espátula de frente. Na blindagem a gente espatula com a espátula de lado, tá? Porque a gente já tem guia aqui, ok? Ó. Tá vendo? Olha só que perfeição, gente. Espatulada final aqui. Se você achar que ainda ficou algum buraquinho pequenininho, vem com a própria quantidade aqui da espátula, ó. Tampa um pouco,
tá? Depois vem, alisa tirando, passa a espátula de uma vez só, mas também não fica trabalhando muito para não ressecar a ganache, tá? E ela não começar a cristalizar. Então aqui, com essa textura, a gente já tem um bolo pronto para ser refrigerado, ok? Vou limpar aqui a nossa bailarina para vocês verem como ficou o resultado antes de ir para a geladeira. Olha só como tá o nosso bolo. O que a gente vai fazer agora? Ele precisa ser refrigerado, tá? Pelo menos aí uns 20 minutinhos, até ele ficar firme. Ó, eu consigo encostar nele sem me sujar, mas ele ainda tá cremoso. Essa ganache precisa estar bem firme pra gente poder cobrir com a pasta americana. Eu vou também mostrar pra vocês a forma correta de retirar essa tampa aqui de cima. Vocês vão ver como vai ficar nivelado e retinho o nosso bolo, tá? Então agora ele vai ser refrigerado e vocês vão voltar já já aqui com o resultado perfeito desse bolo blindado. Então, enquanto o nosso bolo vai esfriando aí, né, vai resfriando para cristalizar bem essa ganache e receber a pasta americana, a gente vai preparar a nossa pasta americana. Aqui eu gosto de utilizar a pasta americana da Arcolor. E a gente precisa tirar toda a porosidade da pasta fazendo essa sova aqui. E para dar mais flexibilidade na nossa pasta e a gente, assim, diminuir muito os riscos dela rachar quando a gente for cobrir o nosso bolo, a dica é utilizar a gordura vegetal, essa gordura hidrogenada, para sovar junto com a pasta, essa gordura se misturar. Porque a gordura é um dos ingredientes da nossa pasta americana, que é uma pasta feita de açúcar. Então a gente vai sovando bem até essa gordura agregar 100%. Eu vou mostrar para vocês quando é o ponto de que essa pasta já está perfeita na textura correta e sem nenhuma porosidade para a gente conseguir cobrir o nosso bolo, ok? Você vai sovando até essa gordura dissolver e agregar 100% na pasta americana. E quando atingir o ponto aí de fio, que essa pasta estiver bem elástica, a gente já chegou no ponto perfeito aí, tá? Ó, você dá uma alisada, ela alisa com facilidade, sem bolha. E esse é o ponto certo, ó. Eu pego, estico ela tem que formar esse fio assim, bem flexível. Se ela rasgar bem no começo, ainda não tá boa, a gente precisa sovar mais. Mas se eu esticar e ela esticar bastante o fio, tá no ponto certo, a gente já pode parar de sovar. Agora que a gente já sovou a nossa pasta americana, ela tá com elasticidade já e pronta para poder passar pelo nosso cilindro, eu vou apresentar para vocês esse mega equipamento aqui da Sara Equipamentos Gastronômicos, com o logo bem bonito aqui, ó. Esse é um equipamento bivolt, então eu já selecionei a chavezinha, gente, dele aqui, ó. Tá vendo? Para 127. Aqui tem um interruptor para ligar e desligar, especificações técnicas, ok? Opa! E esse é um equipamento que você tem que ter cuidado, para você não colocar a mão aqui junto, ok? Tem que ter bastante cuidado, certo? A gente tem aqui duas manivelas que vão ser os nossos reguladores da espessura. Esse é um cilindro com 40 centímetros de comprimento. Então eu posso fazer aqui uma massa de até 40 centímetros, abrir uma massa de até 40 centímetros, tá? Então, tudo isso conta para um equipamento dependendo da capacidade produtiva, dependendo do que você vai produzir. Então, a capacidade produtiva dele é de uma faixa de até 40 centímetros, ok? Então, ele tem um rolo aqui antiaderente, que não vai grudar na nossa massa. Ele serve também para poder fazer outros tipos de massa, massas para pizza, massas de macarrão, enfim. Aqui a gente vai utilizar para confeitaria. Então, você pode cobrir bolos até com 40 centímetros de altura, gente, utilizando um método de envelopamento. O método de envelopamento é quando você passa uma faixa na lateral do bolo e recorta o topo dele e junta os dois. O método clássico é o método de cobertura direta. Você abre uma pasta grande e cobre tudo de uma vez, certo? Então a gente vai cobrir tudo de uma vez, mas se você for fazer bolos altos, eu te indico a técnica de envelopamento, que é só você abrir aqui a faixa de 40, até 40 centímetros de altura, né? Colar na lateral do seu bolo e depois o topo dele, ok? Como a gente vai cobrir aqui um bolo de 20 centímetros, então esses 40 centímetros vão ser mais do que o suficiente para cobrir o bolo inteiro de uma vez só. Combinado? Então, aqui é a regulagem. Então, primeira coisa que eu indico vocês a fazerem, ó. Chega até o máximo aqui da regulagem, ok? Depois que você viu aqui que a regulagem chegou no máximo, você começa a regular os dois juntos para você ter um padrão na espessura. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Pronto. Então, a gente não começa já abrindo a massa na espessura final dela. A gente sempre vai abrir primeiro numa espessura inicial e depois vai diminuindo essa espessura para a massa sair perfeitamente lisa e retinha com um padrão na espessura, ok? Então, primeiro eu coloco uma espessura mais grossa, passo a massa,
depois eu regulo, afino mais a espessura, passo a massa de novo e depois na terceira vez eu chego aí na minha espessura final, ok? Então vamos lá, ó, vou ligar aqui o meu regulador e vou virar ao contrário, porque aqui nessa parte da frente é onde entra a massa e aqui na parte de trás é onde ela sai. Então vou fazer o seguinte, eu vou passar a massa na primeira vez, para vocês verem o resultado dela saindo e depois vocês vão ver como ela entra, ok? E depois eu faço na lateral para vocês verem de todos os ângulos, combinado? Então eu vou chegar um pouquinho para frente aqui no meu equipamento, vou pegar minha massa aqui, tá? Ó, você já tem que colocar numa espessura fina, tá, gente? Porque se você coloca numa espessura muito grossa, a massa ela não vai entrar aqui e vai ficar patinhando. Então você já tem que já afinar numa espessura aqui suficiente para conseguir entrar no nosso cilindro laminador da Saro, ok? Então, ó, deixa eu abrir aqui a espessura novamente, já está numa espessura boa ali. Ligo. Ó, vamos colocar a nossa massa aqui. Opa! Olha como é rápido, gente. Já saiu aqui do outro lado bem lisinho, tá vendo? Então vou fazer agora no outro sentido para vocês verem outro ângulo. Então, gente, eu desliguei. Você sempre vai regular com a máquina desligada, tá? Para sua segurança. Então, desliguei. Vou regular, apertando, gente, ó, no sentido horário, ele afina a massa. E no sentido anti-horário, ele vai deixar mais espessa, vai engrossar. Então, ó, vou apertar aqui as duas no mesmo sentido e no mesmo tempo. Opa, dá uma olhada aqui para afinar a massa. Agora vocês vão ver a massa saindo do outro lado aí, tá? Vamos lá. Olha isso, gente. Olha como abriu. Fecha aqui para você não causar um acidente. Desliga sempre a máquina. Olha como ela abriu, como afinou. Olha o tamanho da nossa pasta como já tá? Isso em duas passadas aqui. Agora eu posso deixar mais fino ainda. Mas o que eu vou fazer? Eu vou, ó, dobrar ela no meio, dobrar no meio do meio, porque eu quero que ela passe novamente, mas que me traga uma espessura mais redonda, tá? Pra gente cobrir o nosso bolo. Então agora eu vou fazer num outro ângulo, dobrei bastante pra gente fazer num outro ângulo aqui e vocês verem ela entrando de um lado e saindo do outro, ok? E aí a gente também vai já modelar ela num formato mais circular aqui. Vamos lá. Então vamos de novo agora nesse outro ângulo aqui. É sempre importante uma mão tá liberando a pasta e outra tá recebendo, tá? Ó. Olha só, gente, a espessura da pasta. Ó. Estão vendo como ficou bem lisinho? Agora o que a gente vai fazer? Vocês já viram dos dois lados, como eu falei, né? Eu vou formatar ela aqui de novo num formato de pizza, tá? Porque eu quero que ela saia redonda aqui. E a gente tem tamanho suficiente aqui para arredondar nossa massa. Então, eu vou abrir ela até com as mãos mesmo. Você pode até ter ajuda também de um rolo para deixar ela no formato que você quer, tá? Então, ó, vou abrir ela aqui o máximo que eu puder para ter aí o tamanho, a espessura do meu bolo e passar mais uma vez aqui. Vamos lá. Ó, pessoal, vou colocar aqui ela já no formato mais arredondado, tá? Ó, perfeita. Vou ligar aqui. Ela já saiu já no formato ótimo pra gente conseguir colocar em cima do nosso bolo, tá? Então agora a gente vai pegar o bolo, vai cobrir ela aqui com o próprio tapete de silicone, ó, tá? Pra ela não ressecar, enquanto a gente pega o nosso bolo para preparar ele para receber essa pasta. Bom, tiramos aqui o nosso bolo, ó, tá bem firme ao toque agora. E eu não posso simplesmente agora puxar esse prato aqui não, tá? Eu vou vir com um estilete e vou cortar essa parte aqui do plástico de cima, tá? Então, ó, eu venho aqui cortando essa parte do plástico de cima com auxílio de um estilete, pode ser de uma faquinha também, se você quiser, tá? Porque senão pode acabar estragando aqui o nosso trabalho. Ó, cortei tudo, pronto. Agora, gente, eu vou tirar esse prato aqui. Gente, não, olha a perfeição desse bolo.
Olha como está super liso. E essa parte aqui é muito prazerosa, ó. Você vai puxar agora esse plástico e olha o brilho desse bolo. Olha o acabamento dessa quina. Olha como ele está nivelado. Se eu botar um nível aqui, ele vai estar perfeitamente nivelado. Ó, o nosso bolo está perfeito e pronto para ser coberto com a pasta americana. A gente só precisa agora passar um produtinho aqui para transformar ele em algo mais pegajoso, tá? Ó, gente, agora olha a perfeição, não, sério. Olha a simetria desse bolo, eu fico encantado com isso. Meu Deus do céu, tá muito perfeito. Sério, tá ótimo. Agora o que a gente vai fazer? Ó, vou usar a mesma pasta, a mesma gordura que eu usei na pasta americana, gordura vegetal, para passar nesse bolo. Então, ó, como se fosse uma colinha. A gente vai espalhar essa gordura aqui, porque a gordura não vai alterar a pasta americana. Se eu coloco água e eu não consigo cobrir de uma vez, quando eu for tirar a pasta vai começar a ficar mole por conta da água. Então a gente vai cobrir com a própria gordura, tá? Ó, vou passando a gordura no bolo inteiro, ok? Derretendo essa gordura aqui, com a mão bem higienizada, claro, né? Ó, vou passando essa gordura aqui no bolo, para ela ir deixando ele bem pegajoso. Então você passa em toda a lateral do bolo. Na parte de baixo, na parte de cima, bem na beira lá, bem nas quinas também, tá? Pra gente não ter nenhum problema aí da pasta não colar, ok? E você também não pode deixar o excesso dessa gordura, tá? Se sobrar alguma gordurinha, você pega e tira. Combinado? Então, ó, agora que já tá bem espalhada a nossa gordura, nosso bolo inteiro está com a gordura bem pegajoso, ó, para receber a pasta americana, a gente vai para a parte da cobertura, ok? Agora a gente vai precisar tirar esse bolo daqui, colocar ele num local limpo, que não esteja seco, e em cima de um outro cake board para fazer o acabamento da pasta. No tapete, o auxílio do tapete aqui, ó, a gente abriu na laminadora, posiciona aqui uma ponta aqui, ó, o restante em cima e vira, tá? O tapete vai só nos ajudar a não perder o formato da pasta americana, ok? Ó. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou começar tirando o ar aqui de cima. Então, ó, eu vou empurrando aqui a pasta levemente, tá, gente? Com a mão, para tirar o ar de cima. Tirei. Eu venho agora colando as quinas para ela não rasgar. Como a gente já colocou já a gordura vai ajudar a gente a segurar a pasta, deixar ela flexível para não rasgar, tá? Então, ó, primeiro eu colo toda a quina aqui e o topo. Colei a quina e o topo, estão perfeitamente colados. Agora a gente vai passar para essa parte aqui da massa. Se você vê que ela ficou pequena, que ela ficou menor, o que você pode fazer é retirar a pasta, ficou muito menor, retirar a pasta e colocar outra novamente, tá bom? Ou então dar uma esticadinha se ela estiver bem elástica e não estiver muito fina. A espessura dela, gente, ó, é essa daqui, ó. Tá vendo? É uma espessura de mais ou menos aqui meio centímetro aproximadamente, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou esticando a pasta para baixo para ir tirando o ar, sem esticar muito, tá, gente? Só ir acomodando, na verdade, ó. Eu abro ela como se fosse uma toalha de mesa. Abro e vou, ó, descendo e colando, tá? Agora a gente não vai se preocupar com acabamento, a gente vai se preocupar só com colar a pasta. Então abri, desci e colei. Giro aqui, abro, ó, descolo, mesmo que já tenha colado. Abro, puxo um pouco pra frente, como se fosse assim uma toalha de mesa, ó. E vou descendo, acomodando a pasta, tá? Com cuidado para não rasgar. Se rasgar, você pode juntar ela com a gordura, fica muito mais fácil. Então você pode juntar ela e depois passar a espátula. Não precisa se desesperar, tá? Ó, colei. Vamos girar mais aqui, ó. Abro, estico, ó. Dou uma puxadinha com a mão leve. Vou colando aqui, tá? Vou girar aqui pro outro lado. Estico.
Vou descendo, colando. Aqui, ó, o final a mesma coisa. Abro, chego pra frente, estico, sem medo de rasgar, gente. Ó, e vou descendo, colando, tá? Nosso bolo já tá todo coberto com a pasta. Olha isso, gente. Todo coberto. Agora a gente tem que tirar o excesso, tá? Então, como ele tá apoiado num cakeboard um pouquinho maior, lembra que a gente apoiou ele? Eu vou pegar essa estequinha, que parece uma faquinha. Você pode utilizar um estilete, pode utilizar uma faca, um cortador de pizza, o que você se sentir mais confortável. Eu gosto desse estilete aqui, dessa faquinha. O nome disso é esteca, tá? Existe um conjunto que vende com vários acabamentos para você fazer decoração na pasta americana. Essa é uma esteca de corte, essa esteca faquinha. Então eu vou apoiar aqui, ó, e vou tirar primeiro só o excesso, ó. Rodeando aqui o bolo. Tá? Ó. Apoio, rodeando o bolo. Vou tirando esse excesso. Ó, puxo. Essa parte a gente pode reutilizar, tá? E agora eu tenho o nosso bolo sem excessos. Agora vamos pro acabamento. Para fazer o acabamento, eu vou utilizar uma espátula de pasta americana, tá? Uma espátula, ó, que eu seguro. Ela inclusive até desconecta aqui, ó, para ficar um pouquinho menor, tá? Mas eu vou usar ela grande mesmo. E ela encaixa aqui para ficar maior, tá? Então, com essa parte aqui para baixo, eu vou pressionar, ó, toda a parte de baixo da pasta americana para prender ela lá no cakeboard e depois eu vim fazendo o acabamento final, tá? Então, ó, eu já aproveito, vou prensando e com um movimento firme, tá, gente? Ó, deixa eu virar pra cá pra vocês verem. Ó, movimento firme, prenso e vou, ó, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Ok? Ó. Essa marcação aqui foi do tapete de silicone, que eu deixei ela apoiada. Quando eu suspendi o tapete marcou, mas não tem problema não, que depois a gente consegue tirar com a espátula, tá? Então, ó, vou pressionando, colando essa pasta e fazendo o acabamento, para ficar bem lisinho, tá? Então, ó, vou girando, pressionando, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, fazendo esse acabamento aqui com a pasta americana. Rodeando o bolo inteiro. Depois que eu rodeei o bolo inteiro aqui, fazendo esse acabamento, agora a gente já tem um espaço para fazer o corte com o acabamento, tá? Eu vou vir aqui com a esteca. Vou vir com a esteca. E a esteca ela não vai ficar deitada, tá? Ela vai ficar em pé. Eu só quero só a pontinha da esteca. E ela vai encostar no bolo. Tá? Encostar no bolo. Ok? Então, ó. Em pé, encostada no bolo. Opa, eu seguro, ó. E vou cortando. Vou rodeando aqui o bolo. Olha como vai ficando o acabamento. Ó. Deixa eu desgrudar daqui, ó. Usar ela para desgrudar da onde eu cortei. Olha só o acabamento como fica já retinho aqui, gente. Vou fazer aqui, ó. Começar da onde eu terminei aqui, ó. Em pé, encostada no bolo. Opa. Vem circulando. E finaliza. Ó, aí eu vou usar a própria esteca, gente, só para ir descolando aqui, ó. Pausa aí. Ó, vou desgrudando aqui, ó. Ó como é que ele já vai saindo já com acabamento da borda. Tá? Então pronto, tirei aqui. Agora a gente já não tem nem mais rebarba, nem excesso. E já tem já uma borda acabada aí. Então eu venho aqui agora, ó, alisando. E uma ajuda que você pode dar para a espátula é polvilhar um pouquinho de amido de milho. Vou te ensinar a fazer uma trouxinha agora.
Então aqui eu tenho um Perfex novo, nunca foi usado, e um pouco de amido de milho bem no centro dele. Vou juntar as pontas, fazendo um travesseirinho aqui, ó. Vou pegar um lacre, pode ser uma fita, um barbante, o que você quiser aí, ó. Uma linha, só para poder segurar esse amido aqui, ó. Agora, para tirar a umidade da mão, se a sua mão for muito úmida, você pega, ó, e dá batidinhas. Tá vendo? Para ele poder passear no bolo. E aí, para ajudar a alisar o bolo, dar acabamento final, a gente vai vir, ó, com ele, dando batidinhas no bolo para tirar a umidade do açúcar e conseguir fazer um acabamento melhor no bolo aqui, tá? Então, ó, passa no topo, só não passa em excesso, tá, gente? É só para tirar a umidade. A gente não quer aqui empanar o bolo, não. Ó. Ok? Passamos aqui para tirar a umidade, eu venho com a espátula. Agora ela vai alisar bem melhor, porque ela vai estar escorregando aqui no bolo. Tá? Ó, passo na própria espátula também. Devagar, mas com pressão. Você tem que controlar a pressão aqui, para essa pressão não afundar seu bolo, mas dar o acabamento que a gente quer. Tá? Então, ó. Acabamento da lateral. Ok? E agora vamos para o acabamento do topo, que também é muito simples. O que a gente vai fazer aqui? Pauzinho. Eu vou vir com uma outra espátula apoiando na lateral, para vir com essa daqui, ó, trazendo o excesso pro lado, ó. Tá? E aí, ó, fazendo uma junção para formar a nossa quina. Olha só, gente, como é que a quina vai formando, ó. Tá? Então, eu vou fazer isso agora em toda a lateral do bolo, tá? Ó. Com uma eu seguro, com a outra eu vou empurrando o excesso. Ó. Com uma eu seguro, com a outra a gente vai empurrando o excesso. Ok? Vamos fazer isso com todo o bolo. Se começar a grudar, você pega, ó. Opa, opa, opa. Passa a nossa trouxinha de amido aí para escorregar com mais facilidade. Não se preocupe em dar um acabamento agora, tá, gente? Ó. Se você perceber que está com excesso, o que você pode fazer é segurar, empurrar e deixar subir esse excesso, tá? E aí você vem com a própria esteca e corta o excesso, ok? Dá pra fazer isso também, tá, gente? Ó. Combinado? E depois a gente vai fazer o acabamento. Agora que a gente já deu aí uma quinada no nosso bolo, tá? Você pode cortar os excessos que você vê aqui, ó. Apoiando, ó, vindo cortando. Não tem problema cortar, porque a nossa pasta estando flexível, não vai ter emenda, tá? Então, ó, cortou, a gente vai vir com esse utensílio aqui, que é um quinador, tá? A gente não vai fazer nem pressão em cima, nem pressão embaixo. É no centro aqui do quinador. Ó, segurou, você vai passar o quinador e olha a diferença, gente, dessa quina. Olha o acabamento que esse utensílio dá para a quina do nosso bolo, tá? Detalhe muito importante, gente. Você encontra esses materiais aqui para cake designer em lojas de confeitaria, ok? Então, ó, com o quinador a gente vem, depois de fazer essas quinas, e vai definindo bem a quina, passando ele com paciência ao redor do bolo. Ó. Ó.
com bastante paciência. E agora a gente vai fazendo esse acabamento. Alisando, passa um pouquinho de amido, passa a espátula, com calma até chegar num resultado satisfatório para você, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre aerografia. Nós vamos deixar esse bolo bem bonito agora. E o aerógrafo ele faz toda a diferença, tá? Na hora da gente finalizar o nosso bolo. O aerógrafo nada mais é do que um compressor com uma caneta. Essa caneta, ela joga a tinta no bolo, que no caso aqui é um corante líquido comestível, né? Para confeitaria. Estou utilizando aqui um corante líquido. Não pode ser o corante em gel, tem que ser o corante líquido, tá? Corante líquido para confeitaria. Então aqui, esse compressor é um compressor da Inoaerografia, mas você pode comprar o compressor que você quiser, da marca que você quiser. No Mercado Livre você encontra um valor aproximado de R$ 500 um compressor já com a caneta. A caneta que eu estou utilizando aqui é de 0,5 milímetros. A gente ainda tem a caneta de 3 milímetros, que é a espessura da agulha, tá? E tem a caneta de 7 milímetros. A de 3 milímetros é mais fechadinha, mas para você escrever no bolo. A de 5 é um intermediário, mais aberta. A de 7 é bem mais aberta e é mais indicada para fazer flocagem em entremês, utilizando manteiga de cacau, que é mais espessa, né? Mais grossinha. Então, a caneta 0,5 é a que nós vamos utilizar aqui para fazer a aerografia desse bolo, tá? Muito simples de utilizar. Deixo aqui no fluxo maior de tinta aberto, meu aerógrafo, nivelado com isso daqui, tá? Esse botão vai fazer com que ele comece a soprar o ar. A caneta tem um gatilho. Quanto mais eu puxo o gatilho, mais tinta libera. O ideal é que você pinte o bolo numa distância de aproximadamente 15 centímetros do bolo, tá? Você nunca vai ficar com o aerógrafo parado. Você sempre vai fazer movimento de um lado para o outro com o aerógrafo, puxando lentamente. Aconselho vocês começarem treinando numa folha de papel, tá? E aí você vai sentindo a aerografia, sentindo o seu compressor e como são os jatos de tinta dele, ok? Outro ponto importante, se você coloca o corante puro, você vai ter uma cor mais forte. Se você coloca o corante diluído com álcool de cereais, você vai ter uma cor mais clara, mais diluída. Então eu sempre indico a fazer a cor mais forte nas bordas e nas quinas, né? Nas bordas e nas quinas. E depois a gente coloca um pouquinho mais desse corante diluído com álcool de cereais para fazer uma pintura geral, como vocês vão ver aqui agora, ok? Então eu vou começar com a cor forte. Aqui a gente vai utilizar um vermelho vivo, ok? A gente goteja aqui dentro do nosso aerógrafo, tá? A tinta. E eu vou testar aqui a saída dele. A gente nunca vai fazer isso e ligar o aerógrafo direto no bolo, tá? Então, ó, na própria mesa aqui, ó, eu aperto. Tô vendo? Opa! Ó, quanto menos eu diminuo aqui o fluxo de tinta, ó, mais espirrado fica. Então eu vou liberar 100% do fluxo aqui para ficar bem uniforme. Ok? Combinado? Então vamos pro bolo agora. Então, gente, ó, eu começo sempre, gente, de um lado pro outro, tá? Ó, mirando aqui na borda do bolo, ó. Vou pressionando lentamente de um lado para o outro, nunca com ele parado, tá? Ó, e vou fazer isso em toda a borda do nosso bolo aqui, ó. De um lado para o outro, liberando a tinta, nunca com ele parado. Ok? Agora vamos para a parte de baixo aqui do bolo, ó. A borda lá que eu falei, ó. De um lado para o outro, liberando a tinta, nunca com ele parado, para fazer essas marcações e um degradê no bolo. Fizemos essas duas pinturas iniciais. Agora eu vou colocar um pouco mais, deixa eu chegar aqui pro lado do nosso bolo. Vou colocar um pouco mais de tinta aqui e diluir com álcool de cereais, tá? Tinta diluída com álcool de cereais. Para ficar uma cor bem clarinha. Para fazer essa mistura dos dois, eu tampo a agulha, ele vai borbulhar, o que significa que ele está misturando ali a tinta junto com o álcool. E agora sim eu venho, ó, de longe, ó, espalhando essa cor mais clara, mais sutil no bolo.
para tampar essas partes brancas. Ó. Que vai deixar a nossa pintura bem uniforme e mais profissional. Na parte de cima, a mesma coisa. Prontinho. Cuidado para não deixar excesso. Agora a gente vai deixar secar toda essa tinta aqui na nossa pasta americana. Pessoal, então fiz um teste aí, tudo é utilizando a criatividade, para você ver, né? Eu queria dar um acabamento diferente para esse bolo, utilizando a logo da Saro, lembrei aqui do descanso da proteção da batedeira planetária e conseguimos fazer. Fiz aqui em cima também escrito Saro. Como não é um gabarito para isso, né? Teria que ser um gabarito de papel para encostar 100% no bolo também e ficar retinho. A gente não ficou com o acabamento certo de um gabarito, mas pra gente ter improvisado aqui esse acabamento bem legal aqui do bolo, gostei bastante aqui do resultado, tá? Olha só que quina bonita, que decoração legal. E agora você aprendeu a cobrir um bolo de pasta americana, fazer o acabamento e ainda aerografar. Vamos fazer aqui um corte para vocês verem essa fatia e a gente comemorar a conclusão dessa aula e a aquisição do seu equipamento da Saro, tá? Para vocês verem aqui a uniformidade. Olha isso, gente. Olha que fatia linda. Olha a uniformidade no recheio, a uniformidade na massa, a uniformidade na ganache e na espessura da pasta americana que foi aberta com um cilindro laminador da Saro. Olha a perfeição, gente. Forno turbo da Saro, cilindro laminador e um resultado perfeito no nosso bolo. Assim, então, finalizamos a nossa aula de Cake Designer. Fique com esse resultado incrível e até a próxima. Tchau, tchau!